Muito bem, sejam bem-vindos ao Instagram. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Para você que está chegando agora, gratidão imensa por você estar aqui. Gente, nós íamos transmitir, olha só como são as coisas, né? Nós íamos transmitir uma aula gratuita para quem estava na comunidade Mova-se. Só que o que aconteceu? Aconteceu que o YouTube não está permitindo hoje. Não sei que cargas d'água está acontecendo, mas não permitiu. E tá tudo certo. Se fosse outro momento, eu iria ficar extremamente estressado, nervoso com a situação, pelo fato da web não ter conectado. Então, para você que está chegando aqui agora, gratidão imensa. O Luan está aqui conosco já. A Natu está aqui conosco. Márcia Esser, seja bem-vinda. Bem-vinda à nossa aula de hoje. Para quem está conectando, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Mais uma vez, pessoal, vamos falar sobre inteligência emocional. Por que a gente explode com tanta facilidade? Por que a gente perde a paciência com tanta facilidade no dia a dia? Então, para você que está aí do outro lado, nós vamos falar sobre isso. A nossa aula, para você ter ideia, olha para você compreender sobre a inteligência emocional, pessoal. Para você entender sobre inteligência emocional. Se eu não tivesse inteligência emocional suficiente para entender e compreender os meus sentimentos, as minhas emoções, eu teria explodido com facilidade pelo fato do YouTube não estar permitindo conectar para a nossa aula de hoje. Olha só como a inteligência emocional é importante. Claudemir Cordeiro, seja bem-vindo. Johnny Sato, obrigado por estar aqui. Maiara, Caroline, Márcia Esser, Luan Winter, Natu Pio, sejam bem-vindos à nossa aula. Angélica Banuarte, seja bem-vinda à nossa aula sobre inteligência emocional. Como nós utilizamos a inteligência emocional para a nossa família, nosso dia a dia. Gente, enquanto eu coloco o título aqui da nossa aula, o que eu vou pedir para você? Aqui abaixo tem um aviãozinho, ó. Nesse aviãozinho, você clica nele e você encaminha essa live para o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Então, para você que está chegando aqui, envie essa live para o máximo de pessoas que você conhece. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar sua pergunta. E para quem está entrando agora, gratidão imensa pela sua paciência. O YouTube não deu certo, não conectou, já deixa o seu like, tá bom? Que o próprio Instagram, o algoritmo dele vai compreender a relevância desse assunto e mais pessoas vão ficar sabendo dessa nossa live, tá bom? Maiara diz que é de Santa Teresa do Oeste. Uau! Seja bem-vinda, Maiara. Quem mais, pessoal? De onde que vocês são? Me diga aí de onde vocês são. E eu já vou iniciar nossa aula. Nosso tempo vai ser mais corrido porque eu tenho 1 hora para lecionar, para falar sobre inteligência emocional. De onde que você fala? Quem é você? De que cidade você está falando? Deixa aí para que eu tenha consciência de quem é você. Cascavel, Claudemir Cordeiro. Claudemir do Super Pupo. Seja bem-vindo, Claudemir. Então, inteligência emocional aqui. Muito bem. Claudemir, você está lá no Super Pupo ainda? Me deixe saber, cara. Michele, bem-vinda. Adriele Gross, seja bem... Adriele, uma grande amiga minha lá da infância, seja bem-vinda. Michele é de Tupanci. Gratidão imensa, Michele, por você estar aqui. Gente, clicando nesse aviãozinho, encaminha aí para o máximo de galera que você conhece para que possa participar dessa nossa aula totalmente gratuita sobre inteligência emocional, tá bom? Então hoje nós vamos falar de um tema bem relevante. Para quem está aqui agora, para vocês terem ideia, a nossa live era para ter acontecido lá no YouTube. Só que o que aconteceu, pessoal? A live não deu certo. Por que não deu certo? Não sei te dizer o porquê que não deu certo. Mas isso não impede a qualidade da nossa aula. Nós vamos continuar aqui com esse nosso propósito. Afinal de contas, foi para isso, né, que eu tenho como missão, né, levar a educação para todas as pessoas. Então o fato da live não ter dado certo por lá, tá tudo certo. O importante é fazer ela acontecer aqui agora. Então encaminhe para o máximo de pessoas, porque quanto mais pessoas souberem disso, maiores serão as transformações.
Liliane Fischer de Nova Santa Rosa, seja bem-vindo. Claudemir, sim, tá no Super Pulpo. Johnny Sato de Assis Chateaubriand, gratidão imensa. Laura de Assis, bem-vinda. Pessoal, então vamos falar sobre inteligência emocional. William, grande William. William tem uma história fortíssima de profissional, né, William? Junto com eu e o William lá, tivemos uma carreira bem interessante quando nós trabalhávamos no banco. E isso foi um grande aprendizado. Então, um grande parceiro. William, seja bem-vinda. A Ana Lúcia já foi nossa aluna do Método Mova-se. Seja bem-vinda. Laura de Assis, boa noite. Gratidão imensa, pessoal, por vocês estarem aqui. Minha gente, nós vamos falar de um tema bem específico e já vamos entrar no assunto sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Aline, seja bem-vinda, Aline. Jonathan, seja bem-vindo, meu amigo. John, bem-vindo. O que é inteligência emocional e como isso reflete no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês. Quem está entrando aqui que não estava no YouTube vai entender agora. Nós tínhamos essa live marcada para acontecer no YouTube. Só que aconteceu, nós testamos ela 3 vezes, nós tentamos conectar ela 3 vezes e detalhe, à tarde eu fiz um teste e estava conectando perfeitamente. Só que agora, na hora que eu fui entrar, não deu certo. Se fosse o Cleiton uns 2, 3 anos atrás, eu ia ficar extremamente estressado, suado, pingando suor, ficaria nervoso porque a live não estava conectando. Agora pergunto para você que está aí do outro lado. Quantos de vocês perde o controle das suas emoções no dia a dia? Seja lá com seu filho, seja com a sua filha, seja com o marido, com a esposa, seja com os namorada, seja com os colegas de trabalho. Quantas vezes você perde o estribilho da coisa pelo fato de algo não sair de acordo como você esperava? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e principalmente como eu trabalho essa inteligência emocional da família. Então para você que está chegando aqui agora, nós vamos falar sobre o que é inteligência emocional, quais as habilidades que nós precisamos ter da inteligência emocional. Nós vamos falar dos 4 domínios básicos, vou aplicar um teste na íntegra e você vai poder compreender o que você precisa trabalhar na sua inteligência emocional. Todos nós precisamos trabalhar, gente, no dia a dia. Nós vamos falar sobre memórias e como as memórias elas impactam em nossos resultados no dia a dia. Vou contar, através das memórias, a experiência que eu tive de ter perdido o dedo. Vou contar essa história para vocês e como isso influenciou nos meus resultados. E no final eu vou entregar uma surpresa para vocês. Serão 4 perguntas matadoras, chave, que você fazendo essas perguntas, você começa a ter consciência das suas emoções, tá bom? E ser mais assertivo no dia a dia. Então, para você que está aqui dentro, pro pessoal, gente, tem um aviãozinho, é só clicar nesse aviãozinho que você encaminha para quem você quiser, que você acha importante. Manda para aquela pessoa que você ama, para que ela possa compreender um pouco mais sobre inteligência emocional. Lidiane, seja bem-vindo. Tal Legret, seja bem-vinda. Clayton Leski, bem-vindo, meu amigo. Laura de Assis Chateaubriand, gratidão imensa por vocês estarem aqui. Chega de conversar e vamos logo para o que interessa, inteligência emocional. Gente, a aula de hoje, ela é tão especial que eu nunca fiz uma aula tão, com tanta qualidade igual estarei entregando hoje. Nem mesmo no Método Mova-se, porque no Método Mova-se nós não temos o tempo para trabalhar somente nesse tema. Lá a gente faz uma introdução, entrego para eles as chaves e já causa transformações e mudanças de comportamento somente com essas perguntas. E aqui, quem está aqui presente terá a grande satisfação, a grande honra, né, de compreender um pouco mais sobre inteligência emocional e aplicar algumas ferramentas estratégicas. Então, gratidão imensa por você estar aqui. Eu vou dar o máximo de mim, eu me preparei o máximo para essa aula de hoje, tá bom? Então, iniciando, pessoal, o que é inteligência emocional de fato, né? A gente vê tantas pessoas falando sobre inteligência emocional, tantas pessoas, parece que ficou até meio clichê isso, né? Tantas pessoas falando sobre inteligência emocional, trabalho sobre inteligência emocional, mas será que essas pessoas têm de fato inteligência emocional? E vou dizer algo pra vocês, gente. Eu, Cleiton, por mais que compreenda sobre inteligência emocional, em alguns momentos específicos, eu acabo perdendo o controle das minhas emoções. E garanto pra você que pode ser o cara que descobriu a inteligência emocional da mesma forma. Por quê?
o que é importante desse processo? Quando nós sabemos sobre inteligência emocional, nós temos essa compreensão, toda vez que a gente age, né, pratica, entra em ação, depois a gente para e fica pensando, será que essa foi a melhor decisão? Foi a melhor maneira de ter se posicionado? Então a gente trabalha exatamente sobre isso, tá bom? A gente vai trabalhar em compreender. Não é pelo fato da inteligência emocional que você participando dessa aula, pronto, nunca mais vou me estressar. Não, vai ter momentos sim que você vai se estressar. Mas a grande maioria do tempo, das vezes, você vai parar e vai se questionar, mas será que vale a pena de fato? Será que esse é o caminho? Então a inteligência emocional de fato serve para isso, você ter compreensão. Pessoal, quem está me ouvindo, se você estiver me ouvindo a minha voz perfeitamente, digita 1 para que eu possa entender. Quem estiver me ouvindo, por favor, digita 1. Se estiver me ouvindo bem, digita 1. Tá aqui, ó, gente, meu caderno de capa preta. Aqui tá toda a nossa aula de hoje. Quem estiver me ouvindo claramente, digita 1, por gentileza. Digita 1. Laura de Assis está digitando 1. Ah, legal, Laura. Aline, obrigado, Aline. Nós temos aqui o Henrique conosco, NHS Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Nara, gratidão imensa, Claudemir. Estão me ouvindo? Perfeito. Obrigado, Johnny. Obrigado, Luan. Gratidão imensa, pessoal. Lidiane. O meu caderninho de capa preta, gente, olha, garanto pra vocês, se você tiver um caderno isso aqui eu aprendi com o coach Paulo Vieira, ter um caderninho, mas de capa preta, de fato, de qualidade, para você usar no dia a dia, para anotar as suas ideias e tudo aquilo de insight que você vai tendo. Porque se nós começarmos a falar assim, se a gente falar assim, ó, eu gravo isso na memória, a chance de você esquecer sobre isso é muito grande. Então, gratidão imensa quem está aqui, Angélica, Márcia S, Ana Luz, todo mundo ouvindo, vamos lá! Inteligência emocional. Pessoal, para nós compreendermos sobre inteligência emocional, nós temos que pensar o seguinte. O nosso cérebro, a nossa mente, ela trabalha diante de duas situações. O nosso lado racional e o nosso lado emocional. O nosso lado racional, que é o lado cognitivo, é aquele lado onde faz as perguntas do porquê. Por exemplo, se alguém vem lá e desce além em você e fala um monte de lorota para você. Antes de você reagir, você pergunta por quê, para quê. É claro que quando nós não temos essa inteligência emocional disciplinada, trabalhada, desenvolvida, nós agimos pela emoção. Então, a emoção nos faz entrar em ação no dia a dia. Enquanto um pergunta o que e por que e como devo fazer, a nossa emoção ela nos coloca em ação para que nós entramos em movimento. A grande maioria das pessoas, um grande percentual, tudo aquilo que você faz diariamente é através da sua emoção. As suas tomadas de decisões, vou tomar um banho agora, vou comprar tal coisa, eu vi uma roupa e vou comprar aquela roupa, eu vou fazer uma viagem. Todas as nossas tomadas de decisões para que nós possamos entrar em ação é tomada através da nossa emoção. O grande fator disso é que a grande maioria das pessoas deixa a emoção aflorar, né? Está lá em cima e vai fazendo, sem saber o porquê ou para que está fazendo aquilo. Deixa o cognitivo de lado. Por outro lado, existem também aquelas pessoas que ficam toda hora se questionando do porquê, para quê, blá blá blá, e não entram em ação, porque não tem o lado emocional subdesenvolvido. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da Mova-se Treinamentos, nós temos um equilíbrio bem interessante. De um lado nós temos o Luan Winter, que é meu sócio, que inclusive está aqui. O Luan, ele é cognitivo, ele é racional. O emocional dele não é tão aflorado, não é tão trabalhado como o cognitivo. E por outro lado, as minhas decisões, o que faz a minha pessoa, o Cleiton, entrar em ação é o emocional. Para vocês terem ideia, toda vez que nós vamos criar um produto novo, criar uma aula, criar algo específico, o que acontece? O Luan, normalmente, ele cria todo o script, tudo aquilo que tem que ser trabalhado, o que, porquê, como, talalá. E o Cleiton vem com a parte da emoção, que é criar os criativos, criar os slides, criar todas as imagens em si. Olha só que interessante, o equilíbrio da razão e da emoção. Até mesmo na empresa isso funciona. No nosso dia a dia, ele também é funcional. Se nós temos lá, por exemplo, marido e mulher, que são os dois cognitivos, os dois precisam trabalhar, né, ou pelo menos um deles, o lado emocional. O ideal é que os dois possam trabalhar.
E no dia a dia, eu posso também ter esse cognitivo e a emoção também trabalhada. Então, a inteligência emocional faz com que nós possamos compreender as nossas emoções e entrar em ação naquilo que for preciso. Compreender qual é o sentimento que estou sentindo agora, compreender qual é a minha emoção que está aqui agora e o que eu preciso fazer para tomar a decisão certa, para poder entrar em ação e para fazer as coisas acontecerem. Na inteligência emocional, além de compreender a minha emoção, eu também compreendo a emoção do outro. Por isso que nós falamos muito sobre essa questão da relação interpessoal e intrapessoal. Então, interpessoal é tudo aquilo que está relacionado com o ambiente onde estou. Eu compreender o outro e a emoção do outro, o motivo pela qual ele está sentindo aquilo, por que ele está com aquela emoção. E no intrapessoal é compreender as minhas próprias emoções. Então, inteligência emocional, em resumo, é compreender as minhas emoções, compreender a emoção do outro, do ambiente onde estou envolvido, para quê? Tomar as melhores decisões possíveis no dia a dia, naquilo que for preciso. Tá claro isso, pessoal? Faz sentido isso? Se faz sentido, manda um joinha, faz ok, manda lá para nós, para que eu possa compreender enquanto eu tomo minha água. Se fizer sentido, manda um joinha, manda um ok. Tô entendendo, Cleiton, manda lá. Eita, Carol, a nossa live tá acontecendo aqui. Legal, Aline compreendeu, Luan compreendeu, gratidão imensa, Henrique. Então, pessoal, a inteligência emocional é de fato compreender as nossas emoções e tirar o melhor desse ambiente de onde nós estamos. E você, será que você é mais racional ou você é mais emocional? Será que você é mais emocional ou mais racional? Até o Luan colocou ali, ó, como você tem mais agido mais ultimamente, né? Racionalmente ou emocionalmente? Compartilha aí abaixo. Então, gente, tem muitas pessoas que nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento delicado, né? Nós temos aí o coronavírus, temos o Covid, ele deixa nos deixa apreensivos, nos deixa nervosos diante da situação. Só que tem gente que parece que vai enlouquecer, parece que literalmente vai enlouquecer. Eu não estou dizendo que isso não é grave sim, nós vemos os números, nós temos conhecimento de tudo isso e todo o cuidado que nós precisamos ter. Só que nós precisamos controlar essa emoção e agir mais racionalmente, tá? Por exemplo, tá tendo Covid, tá tendo muitas mortes, mas o que eu preciso fazer? Qual que é o meu posicionamento? Como que eu devo me comportar? Como é que eu vou controlar a minha emoção para que isso não seja uma loucura, para que eu não tome decisões precipitadas? Entre no estresse, daqui a pouquinho entra até numa ansiedade maior. E detalhe, pessoal, escutam o que eu estou te dizendo, escrevam aí. Tem muitas pessoas que quando essa pandemia der, né, quando vier a vacina, que a gente começar a entrar no controle, tem muita gente que vai sofrer fortemente, já está sofrendo, mas esse número vai ser ainda maior de pessoas com depressão, com ansiedade. Por quê? Se eu ficar preso na mídia social, se eu ficar preso no jornal assistindo, me alimentando, porque a TV faz isso, ela trabalha fortemente na sua emoção para quê? Capturar a audiência. Quanto mais eu me apego nessas situações, mais nervoso eu fico naquele momento no dia a dia. Então, inteligência emocional é compreender de fato isso, compreender a minha emoção. O que eu estou sentindo aqui agora? É ansiedade? O que está me causando essa ansiedade? E o que eu vou fazer? É essa transformação que nós precisamos compreender e fazer no dia a dia. Pessoal, agora eu vou fazer um teste com vocês, tá? Então, sabendo que nós temos a nossa inteligência emocional intrapessoal, que é o eu, né? Ou seja, como é que estou trabalhando meu autoconhecimento? Como eu trabalho meu autocontrole? Como é que me controla emocionalmente? E depois a motivação. Como é que eu me motivo para poder agir e entrar em ação? E depois o interpessoal, que é criar empatia. Eu entendo o teu posicionamento, estou observando o seu sentimento, respeito o seu sentimento, de fato, respeito o seu sentimento, não preciso me colocar no lugar, mas eu respeito o seu sentimento. E também a habilidade social, como é que eu me socializo, né? Socializo com a pessoa, com as pessoas próximas de mim. Enquanto isso, agora, nós vamos aplicar um teste bem interessante para ver como é que está a sua inteligência emocional. Então, para quem queira, eu recomendo pegar um papel, uma caneta,
tá? Para quem queira pegar um papel e uma caneta para você poder medir como é que está a sua inteligência emocional, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo alguns recados que as pessoas colocaram. Luan, pandemia só potencializa deficiências já existentes dela. A chave está em se preparar para diversos momentos que podem vir. A Lidiane, existe algum teste para detectar se somos mais racionais ou emocionais? Existem alguns testes, sim. Só que nós vamos aplicar agora uma avaliação para ver como é que está a sua relação, sua habilidade intra ou interpessoal, tá bom? Transformar a ansiedade em decisão e atitude. Verdade, Laura. Tem que ter paciência, hein, Laura? Tem que ter muita inteligência emocional. Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta na mão. Nós vamos aplicar um teste aqui rápido, tá? E eu preciso que você dê notas de 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é muito, tá bom? Ou seja, 0 é nada e 5 é muito. Eu tenho isso. Então é esse teste que nós vamos aplicar aqui agora, tá bom? A primeira pergunta, pessoal, rapidamente. Autoconsciência emocional. Você consegue reconhecer as suas emoções no dia a dia? Você consegue reconhecer as suas emoções no dia a dia? De 0 a 5, onde 0 não reconheço e 5 eu reconheço. Ou 3, tenho dúvidas, às vezes sim, às vezes não. De 0 a 5, para autoconsciência emocional. Qual é a nota que você dá? Autoconsciência emocional. Escreve aí, autoconsciência emocional, de 0 a 5, qual é a nota que você dá? Para quem está entrando aqui agora, nós estamos aplicando um teste interessantíssimo sobre as habilidades emocionais, sobre inteligência emocional. Se sua relação é mais interpessoal ou intrapessoal. Interpessoal é com o outro e intrapessoal é comigo mesmo. Autoconsciência emocional. Você tem consciência das suas emoções? Estou consciente da minha emoção neste momento? De 0 a 5. Que nota você daria? Onde 0 é nada e 5 estou. Segunda pergunta. Autoavaliação precisa. O que é autoavaliação precisa? Você compreende, você consegue compreender os seus próprios limites e possibilidades? Eu compreendo quais são os meus limites? Vou dar um exemplo para você. Um dos limites, vou dar um exemplo bem chulo para você. Você está vendo lá uma chapa de fogão. A chapa de fogão, a lenha está quente, está vermelho. O limite é, eu reconheço que eu não posso colocar a mão naquilo. Parece algo bobo, mas você pode aplicar isso no dia a dia. Por exemplo, ingerir bebida alcoólica. De repente você acordar de manhã, ao invés de tomar um café da manhã sadio, você toma um café de manhã de qualquer jeito. Você consegue fazer uma autoavaliação precisa sobre os seus próprios limites e possibilidades? De 0 a 5, que nota você dá? Entre 0 é nada e 5, sim, eu reconheço. Qual é a sua nota? De 0 a 5. Terceira pergunta. Autoconfiança. Autoconfiança é possuir um sólido senso do seu valor. Será que eu tenho autoconfiança daquilo que eu valo, né? Qual é a minha validade? Será que eu tenho autoconfiança de mim? Será que, cara, eu confio em mim, que eu vou lá e vou transformar, vou lá, vou impactar, vou lá e fazer o que precisa ser feito? Você tem autoconfiança? De 0 a 5, onde 0 é nada, 1, 2, 3, 4 e 5, e 5 é muita autoconfiança. Que nota você dá de 0 a 5 para autoconfiança? Quarta pergunta, autocontrole emocional. Autocontrole emocional é manter a sua emoção. Enquanto um você reconhece, o outro mantém a sua emoção. Tô calmo e vou continuar calmo neste momento. Que nota que você daria para o seu autocontrole emocional? Detalhe, esse questionário nós vamos enviar depois para a comunidade Mova-se, tá bom? Nós vamos mandar também lá para a comunidade Mova-se. Depois, para você fazer parte, no link na minha bio, você entra para a comunidade e eu mando esse teste para você. Mas é importante você se autoavaliar agora neste momento. Para autocontrole, cara, neste momento estou nervoso, mas vou manter o meu autocontrole na seriedade e dizer que tá tudo bem. Sabe os pinguins de Madagascar? Sorria e acene. Você consegue manter o autocontrole emocional de 0 a 5, onde 0 é nada,
Aí 1, 2, 3, 4, 5 é muito, tem muito autocontrole emocional. Quinta pergunta, superação. Qual é a sua nota para superação? Superação é demonstrar ímpeto para melhorar o desempenho e a fim de satisfazer seus padrões interiores de excelência. Superação é, cara, eu tenho o poder de superar todos os desafios. Eu me supero a minha ansiedade. Que nota você daria de 0 a 5 para superação? Mais uma vez, encaminhe esse vídeo para alguém, pessoal. Deixe o seu like se estiver fazendo sentido, se você está gostando. Iniciativa. Você é uma pessoa de iniciativa? Iniciativa é aquela pessoa que está de prontidão de fato para agir. Vai lá e faz. Você tem essa consciência de iniciativa de 0 a 5, onde 0 não tenho nada e 5 eu preciso da ajuda de outras pessoas e não tenho essa iniciativa? Que nota você daria de 0 a 5 para iniciativa? Qual é a sua iniciativa de 0 a 5? Transparência. Transparência, ser honesto, íntegro, digno de confiança. Que nota que você dá para sua transparência? Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa honesta? Ou você é aquela pessoa que por frente é uma pessoa que está lá tentando ajudar, mas por trás tende a destruir, detonar, prejudicar o outro? Que nota você daria para sua transparência de 0 a 5? Onde 0 é nada, 1, 2, 3, 4, 5 é muito. Qual é a nota que você daria? Assistir uma live dessa no domingo à noite é muito melhor que assistir Fantástico, sem dúvida, Ligiane. Gente, quem quer ver sobre Covid e aumentar a sua ansiedade, perder o controle emocional, vai pro Fantástico, tá ligado? Seja bem-vindo, gratidão imensa que você está aqui. Adaptabilidade. O quanto que você é flexível para se adaptar com as pessoas e o ambiente onde você está. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma facilidade muito grande para me adaptar ao ambiente onde estou. Todas as vezes que fui transferido, eu faço amizade com muita facilidade. Claro que o meu perfil comportamental de influência ajuda e contribui muito com isso. Mas e você? Qual é a sua nota de 0? Não tenho nada, e 5 eu tenho muita adaptabilidade. Ou seja, eu me adapto muito bem com o ambiente e com as pessoas que eu estou me relacionando. Que nota você daria? Jason, seja bem-vindo. Michel, meu primo de São Paulo, seja bem-vindo. Otimismo. Otimismo é ver o lado bom das coisas. Será que você, quando fura o pneu do seu carro, você fica puto e desesperado? Ou você vê o lado bom das coisas? De tipo, cara, o pneu furou, mas eu tenho carro. Imagina se eu não tivesse, eu estaria andando a pé neste momento. Que nota você daria? Olha só, você tá lá com o computador, de repente o computador ele estraga, ele detona, você fica nervoso, nervosa, estressado, estressada. Que nota você daria pro seu otimismo? Cara, ainda bem que quebrou, né? Poderia ter, sei lá, queimado a fiação da minha casa e ter ficado sem energia, mas se só foi um computador, eu posso consertar isso amanhã. Olha só, tem um monte de gente que não tem computador em casa. Que nota você daria de 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é muito? Vamos lá? Agora, pessoal, o que você vai fazer? Todas as notas que você deu, por isso que eu pedi para você escrever, quem escreveu. Quem não escreveu, eu vou mandar esse teste só para quem está lá na comunidade Mova-se no WhatsApp, tá bom? Para você fazer novamente. Mas quem escreveu, qual é a nota que você dá, qual que é a soma das suas notas, né? Você vai somar todas as suas notas para autoconsciência emocional, autoavaliação, autoconfiança, autocontrole, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e também sobre otimismo. Você vai somar essa nota. A soma dessa nota você vai guardar, que nós vamos passar para a segunda parte do teste. Detalhe, gente, esse teste eu só aplico para os meus alunos para o atendimento em coaching. Nem mesmo no método Mova-se a gente aplica esse teste. Olha só que ferramenta que você está recebendo para você compreender as suas emoções, a sua inteligência emocional. Então soma lá, guarda o resultado. Você que somou, guarda o resultado. Segunda parte. A segunda parte é o seguinte: empatia. Empatia. Perceber a emoção do outro, compreender a emoção do outro, o ponto de vista do outro e respeitar. O quanto que eu trabalho a empatia com o outro? De 0 a 5, onde 0 é nada, 5 é muito. Que nota você daria de 0 a 5 para empatia, pessoal?
0 a 5, pessoal, que nota você daria? Escreve aqui pra mim, pessoal, para empatia, de 0 a 5, qual é a nota que você dá? Você considera-se uma pessoa que tem empatia? 0 não tenho nada, 5 eu tenho muita empatia. Dê sua nota aqui, escreve aqui no chat para que eu possa compreender, pessoal. Qual que é a sua nota para empatia de 0 a 5? Depois disso, nós vamos falar sobre as emoções, falar sobre as memórias e quanto que as memórias influenciam no nosso comportamento, tá bom? E os seus resultados. Empatia, pessoal, de 0 a 5, qual é a sua nota? Claudemir, 5, tem empatia com o outro. Quem mais, pessoal? Manda aí de 0 a 5, onde eu não tenho nada. 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho muito. Johnny tem 4. Quem mais, pessoal? Qual é a sua nota para empatia? Você consegue compreender a emoção do outro? Respeitar o ponto de vista do outro? E tá tudo certo? Seguimos a vida? Ou você é aquela pessoa que discorda já de imediato e fica nervoso, estressado? Que nota você daria de 0 a 5 para empatia? A Laura disse que 4. É isso aí, pessoal. Muita gente vai escrever ali, tem uma demora no retorno, mas tá tudo certo. Muito bem, segunda pergunta. Vamos colocando sua nota aí, pessoal. Consciência organizacional. Lidiane, 5. Obrigado, Lidiane. Consciência organizacional. Consciência organizacional é identificar e compreender as tendências, rede de decisões, política a nível organizacional. Mas, Cleito, como assim? Vamos ser sinceros. Quando você tem algo que você está fazendo, o teu chefe, o teu gerente fala assim, olha, a partir de agora vai ser assado, não vai ser dessa forma, vai ser dessa outra forma. Qual é o seu nível de aceitação? Ou vou dar outro exemplo. Tem muitos empreendedores que não conseguem compreender, não conseguem respeitar a mudança que nós estamos tendo no mundo digital. Tem pessoas que têm dificuldade. Que fazer tráfego o quê? Eu sempre vendi assim, para que eu vou vender? Qual é o seu nível de consciência organizacional, que é a mudança do sistema onde você está? De 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é muito. Qual é a sua nota de 0 a 5? Serviço. Serviço é reconhecer e satisfazer as necessidades dos outros. O quanto você está de prontidão para satisfazer a necessidade dos outros quando é pedido, solicitado para você de 0 a 5. Quanto que você está preparado para isso? Serviço de 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é muito. Liderança inspiradora, que é se posicionar como um líder, uma líder, seja na sua vida, seja na família, seja com o esposo, seja com a esposa, seja no seu trabalho, na igreja, aonde você estiver. Qual é o seu potencial de liderança de 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é muito? Eu me posiciono como líder, eu consigo buscar ser assertivo, compreender as minhas emoções, trabalhar de forma assertiva. Que nota você daria de 0 a 5 para a sua autoliderança? Influência. Quinto item, influência. Dispor da capacidade de persuadir e influenciar pessoas. O quanto que o seu poder de influência, de entender e fazer com que a pessoa compreenda o seu ponto de vista e ao mesmo tempo faça aquilo que você está solicitando, qual é o seu potencial para isso? Para vendas, para relação, qual que é o seu poder de influência de 0 a 5, onde 0 não tenho nada, 1 está começando, 2, 3, mais ou menos, 4 até que tem uma boa influência, 5 eu sou ótimo para influenciar as pessoas que estão em volta de mim. Que nota você daria para você de 0 a 5 para influência? Sexto item, desenvolvimento dos demais. Qual é a sua capacidade de desenvolver outras pessoas, de ensinar outras pessoas de 0 a 5? O quanto vocês têm capacidade de poder ir lá, ajudar. E detalhe, não é só capacidade de ensinar, mas ter paciência para ensinar outras pessoas de 0 a 5. Que nota você daria? Onde 0 é nada e 5 eu tenho muito poder para influenciar, para desenvolver pessoas. Sétimo item, catalisador de mudanças. Ele é bem parecido com o outro, mas essa aqui é a ideia de gerenciar essas mudanças e liderar pessoas. Eu entendo as mudanças e consigo liderar isso nas pessoas. Eu entendo a mudança e consigo liderar isso com meu filho. Eu entendo a mudança e consigo liderar isso com minha esposa, com meu esposo, com meu namorado, com minha namorada. Qual é o seu papel, qual é o seu potencial
qual é o seu potencial de catalisar as mudanças e aplicar e ajudar as pessoas com as mudanças de hoje em dia. De 0 a 5, 0 é nada e 5 é muito. A penúltima, gerenciar conflitos. O que é gerenciar conflitos, pessoal? Solucionar divergência entre pessoas e até mesmo as suas divergências com outras pessoas. Imagine que você está falando uma coisa com a pessoa e a pessoa não concorda com você. Seja o seu esposo, sua esposa, seu marido, seja quem for, seus filhos, seja a pessoa, seja o seu chefe, seja o seu sócio da empresa. Qual é o seu potencial para você gerenciar conflitos? Cara, tá acontecendo uma bomba ali na empresa, ou tá acontecendo uma bomba dentro da relação, a família está brigando. Como é que eu gerencio os conflitos no dia a dia? Cara, eu não tenho paciência para isso. De 0 a 5, qual é a nota que você se daria? E a última, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Qual é o seu potencial para trabalhar em equipe com outras pessoas, com família, com... Vou dar um exemplo para você. Imagine que você está limpando a casa e o seu marido está junto com você e ele só faz loucura, só faz besteira. Só faz besteira para não falar outro nome feio. Qual é a sua capacidade de trabalho em equipe? Ou a pessoa é bem avançada e você tem que acompanhar o ritmo. Qual é a sua capacidade de trabalho em equipe de 0 a 5? Cara, eu não tenho muito potencial para trabalho em equipe, eu tenho muito potencial para trabalho em equipe. Que nota você daria de 0 a 5? Muito bem! O que você vai fazer agora? Nesse último, sobre empatia, consciência organizacional, serviço, liderança, influência, desenvolvimento dos demais, catalisação de pessoas, gerenciamento e trabalho em equipe, você vai somar tudo, você soma tudo e coloque a sua soma aqui para mim embaixo. Pessoal, coloca aqui abaixo qual é a sua soma dessa última parte do teste. Qual é a sua soma, pessoal? Qual é a sua soma? Quanto que deu? Quanto que deu esse segundo, pessoal? Que nota você daria? Que nota você daria não, né? Qual é a soma das notas que você deu nessa última parte? Então a primeira parte você somou, você teve uma nota. E nessa segunda parte você somou e teve uma segunda nota. Que nota você tem nessa primeira? Que nota... Vamos fazer o seguinte. A nota, a soma do primeiro e a nota do segundo. Coloca os dois valores aqui no chat pra gente. Que nota você tem no primeiro e que nota deu no segundo, pessoal? Que nota deu no primeiro e que nota deu no segundo? Vamos lá? Quem vai ser o primeiro a encaminhar? Quem vai ser o primeiro a encaminhar? Que nota que deu no primeiro teste e que nota deu no segundo teste? A soma dele, pessoal. Que nota que deu? Enquanto você vai caminhando aqui, o que eu quero dizer para você? O seguinte. Se no primeiro teste, onde você deu nota sobre autoconsciência, sobre autoavaliação, autoconfiança, autocontrole, a nota que você deu em iniciativa, superação, a soma que deu daquele primeiro, se ele for... Ó, o Johnny deu 40 no primeiro e 41 no segundo. Muito bem. Claudemir deu 80. Possivelmente, Claudemir, você somou os dois. Eu quero a nota de um primeiro e depois a nota do outro. Tá? Se você não entendeu, depois na comunidade você vai fazer o teste sem problema nenhum. Pessoal, mas o que você precisa compreender? No primeiro teste, nós colocamos as notas para todos os nossos comportamentos emocionais pessoais, ou seja, o intrapessoal. E no segundo, na segunda parte do teste, nós trabalhamos o interpessoal, ou seja, a minha relação emocional social com o outro. Por exemplo, o Claudemir colocou no primeiro, no intrapessoal, o relacionamento com ele mesmo, 38 e no segundo 42. Ou seja, o que quer dizer com isso? Quer dizer que, possivelmente, Claudinei, no seu caso, você dá mais atenção, está valorizando mais o outro do que a si mesmo. Tá entendendo? Você dá mais atenção, está mais preocupado com as outras pessoas do que com você mesmo. Olha só que interessante isso. Por isso que muitas vezes, alguns dos seus projetos podem não dar certo e não andar. Por quê? Ao invés de você se preocupar com você se preocupa demais com o outro. E detalhe, o outro, nem sempre, a grande maioria das vezes, você não tem o controle sobre a outra pessoa. Por quê? Cada um de nós temos um valor diferente. Aquilo que é valor para mim pode ser diferente para você.
Então, se sua nota no primeiro for maior do que o segundo, quer dizer que você pensa mais em você e menos no outro. Ou o inverso. Se sua nota for menor para você, mas maior para o outro, quer dizer que você pensa muito nas outras pessoas e deixa você em segundo plano. Gente, qual que é o importante disso? Qual que é a chave disso? Como o Johnny ali colocou, o importante na realidade é você ter um equilíbrio. O Johnny está quase equilibrado ali, está bem equilibrado na realidade, 40 e 41. O interessante é você ter sim esse controle emocional para você e também com o outro, respeitar o outro também. Olha lá, a Laura colocou 46 no primeiro e 34 no segundo, ou seja, a Laura pensa mais nela e menos nos outros. Isso pode acarretar muitas vezes muitas decepções, tipo as pessoas acabam se chateando, perdendo amizades, ciclos de amizades, não conseguem na realidade algumas atividades que precisa desempenhar, que precisa da ajuda de outras pessoas, acaba não tendo essa ajuda das outras pessoas. Tá entendendo isso, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Que fichas que caem em relação a esse teste aí, pessoal? Que fichas que caem? O que você precisa trabalhar mais no seu ponto de vista? Ou tá tudo certo? Imagine no melhor cenário se você puder compreender a sua situação e a situação das outras pessoas, a emoção das outras pessoas. Como é que seria se você tivesse esse controle emocional? Quais resultados a mais você teria no seu dia a dia? Ok? Muito bom? Pessoal, se gostou, se fez sentido, clica no coraçãozinho, deixa o seu joinha se fez sentido, se tá legal, se tá bacana. E agora nós vamos falar sobre as habilidades e depois as memórias e como as memórias influenciam nos seus resultados e quem você é afinal de contas, tá bom? Se tá legal, se faz sentido, deixa o seu joinha, me deixe saber. Se tá legal, deixa seus joinhas no comentário, deixa o joinha. Se fizer sentido para você, deixa o seu joinha, que eu entendo que é de relevância e que entendo, né? Que eu entendo que fez sentido e que isso pode transformar a sua vida. Deixe o seu joinha, encaminhe clicando no aviãozinho para outras pessoas, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, minha gente. Tem muita gente que merece estar aqui conosco. Lidiane mandou palmas, obrigado Lidiane. Johnny, é isso aí, cara, um foguete. Aline, seja bem-vinda, obrigado, gratidão imensa. Muito bem, minha gente. Muito bem, Claudemir, gratidão imensa. Pessoal, 4 domínios sobre a inteligência emocional. Nós precisamos perceber as nossas emoções. Na inteligência emocional, nós temos que entender as nossas emoções. Marcos, meu primo de São Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, meu querido. Seja bem-vindo, gratidão imensa. Nós precisamos compreender as nossas emoções. Para quê? Para nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Nós precisamos ter um raciocínio das nossas emoções. Perguntar o porquê e para que estou sentindo essa emoção. Nós precisamos ter o entendimento dessas emoções. Cara, eu entendo por que estou tendo essa emoção. E por fim, nós precisamos gerenciar essas emoções. Cleiton, é muito complicado isso. Não é complicado. No final da live, vou entregar 4 perguntas que você segue nesses 4 perfis básicos para você gerenciar com alta performance, com maior tranquilidade as suas emoções e te ajudar, te auxiliar a tomar as melhores decisões possíveis. Seja ela da forma cognitiva, como também emotiva. O equilíbrio do racional com o emocional. Minha gente, você que está aqui, gratidão imensa. Essa aula nem no método Mova-se a gente trabalha, porque nós não temos esse tempo que nós estamos tendo aqui agora. Então essa aula é uma exclusividade, é algo a mais relacionado ao método Mova-se que nós estamos proporcionando para você que está aqui agora. Para quem não sabe, o método Mova-se é o treinamento de inteligência emocional e performance humana. Você, além de compreender a sua inteligência, compreender a sua pessoa, você consegue eliminar as barreiras que te impedem de ser uma mãe melhor, um pai melhor, um irmão melhor, alguém melhor na comunidade. O método Mova-se te auxilia nesse processo. E é tão interessante que nós temos alunos, por exemplo, que estava mais de um ano desempregado, compreendeu a sua emoção e conseguiu um emprego no multinacional. Temos alunos que, por exemplo, estava quase se separando e hoje vivem felizes porque ela compreendeu que o problema não era o outro, não era o marido, o problema era com ela. Nós temos pessoas que tiveram avanços fantásticos simplesmente por compreender o quanto
a sua tomada de decisão, o quanto que tomar a decisão de forma mais inteligente fará dela uma pessoa diferenciada. E nós trabalhamos tudo isso no método Mova-se. Agora, para você compreender, pessoal, a parte B. Nós entendemos sobre inteligência emocional, ok? Nós entendemos sobre inteligência emocional. Agora, nós vamos entrar numa parte B, onde nós vamos falar sobre as nossas memórias e no final eu vou amarrar todo esse conteúdo, tá bom? Para essa parte B, nós vamos usar aqui o flipchart, ok? Nós vamos usar aqui o flipchart. Estão vendo aqui meu flipchart, pessoal? Se estiverem vendo o meu flipchart, coloca um joinha, me deixe saber. Se estão vendo o meu flipchart aqui, coloca um joinha, me deixe saber se estão vendo o meu flipchart. Ok, pessoal? Vamos lá, encaminha essa live para o máximo de pessoas que você conhece também. Se você está vendo o meu flipchart, deixe o seu joinha, me deixe saber. Nós vamos falar de algo agora sobre as nossas memórias. O quanto as nossas memórias influenciam nos nossos resultados, tá? Vou dar um exemplo. As memórias que você teve lá na sua infância influenciam tanto no seu resultado que hoje, muitas vezes, você não consegue avançar, você não consegue ter os resultados que gostaria de ter, simplesmente pelo fato de você não ter boas memórias em relação ao seu comportamento. Pessoal, por incrível que pareça, as nossas memórias influenciam o nosso comportamento. Mas para que a gente possa compreender, eu vou fazer aqui um desenho bem interessante. Isso é inédito, nem meus alunos do método Mova-se, nem os nossos alunos do método Mova-se, eles têm acesso a essa ferramenta, tá bom? Imagine aqui, pessoal, desenhei aqui, o meu canetão tá seco, faz tempo que eu não uso ele. Não vejo a hora de voltar com os treinamentos presenciais também para usar o meu material. Vamos lá, pessoal, vocês estão vendo aqui? Esse pequeno quadrado com, né, uma parte aberta, né? Vamos dizer aqui que é um balde, ok? Vamos dizer que isso aqui é um balde, beleza, pessoal? Isso aqui é um balde. Nós vamos falar sobre as nossas emoções e as nossas memórias, como elas influenciam nos nossos resultados. E aí eu vou trazer um exemplo prático para vocês contando a história sobre a perca do meu dedo e como isso influenciou no meu comportamento, nos meus resultados. E eu vou explicar por quê antes da maneira mais científica, tá bom? Vamos lá, pessoal. Esse balde aqui representa cada um de nós. Aqui representa cada um de nós desde quando nós nascemos, 0 anos de idade, até a idade que você tem. Vamos supor que você tenha 40 anos aqui, sei lá, de 0 a 40 anos. Não sei qual é a sua idade aqui agora, mas é o balde da sua memória. É o balde da sua memória, tá ok? Desde o 0 até a sua idade que você tem agora. Se você tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, é o balde da sua memória. O que acontece? Quando você nasce, você vai preenchendo do seu balde de memórias com memórias boas, tá ok? Estão vendo ali, pessoal? Você vai preenchendo o seu balde de memória com memórias boas. Vai entrando uma memória boa, memória positiva, memória de carinho, memória de amor. Você vai preenchendo o seu balde com memórias, como se fossem camadas, e vão colocando essas camadas de memória. Memória boa, memória boa, memória boa, até que você armazena uma memória ruim no seu comportamento, na sua performance. Tem uma memória ruim. Aí de repente você continua preenchendo com memórias boas, memórias boas, memórias boas, e aí vem uma memória muito ruim aqui. Aí novamente memórias boas, memórias boas, memórias boas, memórias ruins aqui. E aí mais ruins, né? Mais memórias ruins. E aí memória boa, memória boa, memória boa, até a idade que você tem agora. Ou seja, a nossa vida é como se fosse esse balde e nós vamos preenchendo com camadas de memórias. O verde são memórias boas e o vermelho são memórias ruins. Então nós preenchemos a nossa mente com memórias boas e memórias ruins. Vamos supor que você nasceu e tinha só memórias boas. De repente preencheu com uma memória ruim. Por exemplo, eu morava em Cascavel e eu tinha uma vizinha. Eu morava em Cascavel e eu tinha uma vizinha que tinha uma filha de 9 anos de idade. Gente, uma pessoa com 9 anos de idade é uma criança ainda, certo? E aí o que acontecia? Aquela mulher, todos os dias, gente, era incrível, todos os dias eu escutava da minha casa ela gritando: sua incompetente, sua idiota, sua burra, o que você pensa que é? Só faz as coisas erradas, sua incompetente.
teve um dia que inclusive essa mãe que disse assim para a filha: sua incompetente, você já está com 9 anos de idade e você não sabe limpar uma casa. Ou seja, olha só que interessante isso, pessoal, que forte isso. Essa criança, ela tem memórias boas, mas ela tem memórias ruins. Como assim ruins, Cleito? Possivelmente essa criança, de levar essas memórias de que ela é incompetente, que ela é idiota, que ela não faz a coisa certa, ela vai levar isso na memória dela de forma consciente ou inconsciente. Como assim, Cleito? Consciente. Ela cresce conscientemente dizendo que ela não é boa o suficiente. Cara, não sou boa, eu sou um idiota, eu sou uma burra. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes quando vai fazer alguma coisa ela fala assim: nossa, como eu sou burro, como eu sou burra. Ela está agindo de forma consciente ou inconsciente. Ela não consegue avançar nos seus resultados porque inconscientemente a sua mente está dizendo que ela não é capaz. Então as nossas memórias, sejam elas positivas ou negativas, elas influenciam o nosso comportamento. O caso dessa criança, por exemplo, possivelmente, gente, é uma grande chance de ela chegar na fase adulta com vários problemas em que ela não se sente capaz, que ela não é boa o suficiente, e esses problemas podem influenciar na vida financeira dela, na vida de relacionamentos dela, pode influenciar no casamento dela, pode influenciar em várias áreas da vida dela, tudo pelo fato das memórias ruins que ela tem guardado da mãe dela. Por incrível que pareça, se a criança ela tem memórias boas, de repente ela leva uma surra dos pais de arrancar sangue de varinha de pêssego, de cinta, isso vai influenciar no seu comportamento e nos seus resultados. Por incrível que pareça, isso é ciência comportamental, é psicologia. Detalhe, eu tive casos, por exemplo, de pessoas que gostariam de ser atendidas do coaching, e elas chegaram falando assim para mim: Cleito, e do nada, gente, é incrível, quando a pessoa ela tem um problema das suas emoções, através das suas memórias, ela revela sem você perguntar. Pessoas que já chegaram e disseram assim para mim: Cleito, quando eu era criança, um homem tentou abusar de mim. E aí o que acontece? Eu não consigo ter um relacionamento. Eu não consigo confiar em homem. Porque homem não presta. Por que isso, pessoal? Porque possivelmente na mente dela criou-se uma memória e essa memória transformou numa crença limitante que não permite ela ser uma pessoa melhor, que não permite ela avançar nos seus resultados, que não permite ela ter relações, porque ela não consegue confiar. Possivelmente ela chegou nos pais dela, o pai dela ou a mãe dela não deram atenção, ela perdeu completamente a sua crença de identidade. Quem sou eu, o que eu faço e o merecimento, o que eu sou capaz de ter na minha vida. Tem muitas dessas crenças, muitas dessas memórias que podem ser trabalhadas no coach, mas nesse caso que eu tive problemas, isso é caso de psicologia, de procurar um profissional, um terapeuta para trabalhar de fato essas emoções. Então muitas das nossas memórias dizem quem somos nós e o quanto nós somos capazes de fazer o que precisa ser feito. Meu exemplo, quando eu perdi o dedo, e detalhe pessoal, principalmente entre 0 até os 12, 13, 15 anos de idade, essas memórias de forte impacto emocional ou por repetição, elas influenciam com maior intensidade do que quando nós somos adultos. Mas a todo instante nós estamos gravando memórias no nosso subconsciente. Quem vai no método Mova-se, no treinamento de desenvolvimento pessoal de alto impacto que nós trabalhamos, nós aplicamos um teste. Pessoas que duvidam, será que isso é verdade? Nós aplicamos um teste e a pessoa fica na hora: caraca, caramba, eu não tinha percebido isso, eu não tinha parado para pensar nisso. O nosso comportamento se influencia pelas memórias que nós criamos ao longo da jornada. Se são memórias boas, nos fazem pessoas melhores. Se são memórias ruins, elas geram crenças que nos impossibilitam de avançar em algumas áreas da nossa vida. Faz sentido isso, pessoal? Se faz sentido, deixa o seu joinha. Se faz sentido, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, o pessoal deixou alguns comentários.
Tem muitas memórias ruins guardadas, Milane. Eu na vida, Aline. Milane colocou aqui, às vezes nem é tão ruim assim, guardei. Às vezes pego lembrando até palavras que usaram para me falar que me deixaram para baixo. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Eita, Carol! Hoje você está descobrindo como as suas memórias influenciam nos seus resultados. Alex, obrigado. Marcos, obrigado. Claudemir, obrigado. Aline, vocês estão vendo, gente? Quando eu perdi meu dedo, foi próximo do Natal. Eu tinha 12 anos de idade. E eu tinha... Olha só, pessoal, olha só como são as coisas. Eu tinha na minha mente que para que eu fosse útil para os meus pais, eu precisava sempre estar ajudando eles. Por quê? Porque desde pequeno a minha mãe me colocava para limpar a casa enquanto ela ia com meu pai trabalhar na roça. Olha só que loucura isso. E eu ficava em casa cuidando da minha família, eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos, eu ficava em casa cuidando da casa, cozinhando. Mas eu não culpo a minha mãe por isso. Não culpo o meu pai por isso. Eu não tenho raiva deles. Sabe por quê? Porque a maneira como meu pai e minha mãe me educaram foi a maneira de como eles aprenderam dos pais deles. E tá tudo certo. Eu preciso respeitar esse movimento e ser grato por isso. Esse é o segredo, essa é a virada de chave. Então o que acontece? Quando eu era pequeno, tinha 12 anos de idade, eu precisava estar sendo útil para os meus pais. Meu pai e minha mãe trabalhavam no aviário e eu, para ser útil, tomei um banho e fui para o aviário ajudar os meus pais. Só que chegando no aviário, numa máquina onde leva a ração dos pratinhos para os franguinhos, tinha um pratinho daquele que estava fora de um cano. É um cano longo no aviário que tem uma bola e fica levando ração. Pois bem, um pratinho daqueles estava fora do lugar. E ao tentar ajeitar aquele pratinho, eu fui passar a mão por baixo do cano para saber se estava vazando ração ainda. E detalhe, por incrível que pareça, o dedo entrou certinho no buraco, porque não estava indo o pratinho no lugar certo. O dedo entrou no buraco, ele foi puxando, até que chegou uma hora, parou de um lado o motor, do outro a minha mão, eu fui puxando e tirei. Na hora que eu tirei, eu falei, ufa, que sufoco. Na hora que eu olho para minha mão, eu falei, não acredito nisso. Perdi o meu dedo com 12 anos de idade. Eu perdi meu dedo, naquele instante eu saí correndo, desesperado, no aviário. Olha a memória que estou gravando, pessoal. Gravando de ser útil para os meus pais, memórias boas. De repente, aos 12 anos de idade, uma memória ruim. Uma memória ruim. A perca de um dedo. Naquele momento eu me senti inválido. Detalhe, naquele momento, quando nós fomos para o hospital, meu pai me levou para o hospital, e ao deitar na maca, deitar na cama do hospital, eu profetizava, eu gritava, nunca mais as pessoas vão me amar, as pessoas não vão gostar de mim porque me falta um dedo, eu não vou conseguir um trabalho, eu não vou conseguir conversar com as pessoas. Caraca! Olha quantas memórias ruins que eu estava gravando no meu subconsciente de incapacidade, crenças de capacidade. Detalhe, até os meus 20 e poucos anos de idade, eu não tinha controle emocional para falar em público. Para falar em público eu me borrava de medo. Para falar em público eu tremia de medo. Eu, quando ia jantar numa mesa, eu sentava numa mesa com as pessoas, eu não sou canhoto, sou destro, eu comia com a mão esquerda. Eu comia com a mão esquerda porque eu tinha vergonha do meu dedo. Eu tinha vergonha de quem eu era. Tudo porque quando eu era criança, uma memória transformou numa crença de capacidade, que eu não era capaz, porque eu era diferente de todo mundo. Faltava um dedo. Agora pergunto para você, quais são as memórias que você tem no seu subconsciente? Quais são as memórias que atrapalham você ser quem você é? Quais são as memórias que atrapalham você a ter mais lucratividade, a ter a capacidade de falar em público? Quais são as memórias que atrapalham você ter alta performance? Quais são as memórias que atrapalham você abrir uma empresa? Quais são as memórias que fazem com que você fica se vitimizando, reclamando, se preocupando com tantas coisas que não fazem sentido mais para você?
Quantas vezes você se pega falando assim, cara, isso aqui não é pra mim, cara, eu nasci pobre, cara, eu nasci num lugar em onde eu não tenho capacidade para isso. Quantas vezes você se pegou falando, será que eu devo falar? Será que eu devo me posicionar? Fica quieto, é melhor você ficar quietinho, boca fechada não entra mosquito. Caramba, você tem uma crença de capacidade. Pessoas que não conseguem. Eu vou perguntar para você aqui agora. Para saber se você tem uma crença de identidade. O que é a crença de identidade? Se você conhece quem é você. Se eu perguntar para você agora, quem é você? Escreve aqui no chat para mim rapidamente, quem é você? Escreve aí para mim, quem é você, pessoal? Quem é você? Inteligência emocional, quem é você, pessoal? Escreve aí no chat, quem é você? Quem é você? Escreve aí para mim, me deixe saber quem é você. Escreve aí pra mim, quem é você, pessoal? Rapidamente. Quem é o primeiro a escrever? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Escreve aí no chat, quem é você? Vamos ver se você consegue identificar quem é você. Tem muita gente que está na dúvida porque não é uma pergunta simples para se responder na hora. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça, escreve aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça, quem é você? Eu sou uma pessoa de alta performance. Quem é você? Quem é você? Vamos lá, pessoal. Quem é você? Escreve aí. De uns 5 anos pra cá mudei muito. Que bom, Milane. Débora Milane, muito bem. Que bom. Que bom. Quem é você, pessoal? Quem mais vai escrever quem é você? Quem é você? Quem é você? Escreve aí. Quem é você? Quem é você, pessoal? Escreve aí. Eu sou motivador de pessoas. Muito bem, Claudemir, muito bem. Motivador é ter motivos, ajudar pessoas a entrarem em ação. Quem é você? Pessoal, por que eu pergunto quem é você? Porque normalmente, quando eu pergunto isso para as pessoas, as pessoas dizem assim, eu sou administrador, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou uma pessoa que faz isso, que faz aquilo. Gente! Isso é crença de identidade. Não consegue dizer quem é você de fato. Quem é você é dizer sobre quem é você na sua performance humana. Eu sou alguém que tem o desejo de crescer. Eu sou uma pessoa que inspira outras pessoas. Eu sou uma pessoa que tem medo de falar em público. Eu sou uma pessoa que tem problemas financeiros. Eu sou uma pessoa que sou próspera, abundante. Eu sou uma pessoa que ama. Sou um pai de família, sou uma mãe de família. Isso é dizer quem é você. Se você fala dos seus títulos, se você fala da sua formação, se você fala do seu emprego, você está dizendo sobre a sua capacidade. Identidade é mais profundo e amplo. Quem é você? Depois da sua capacidade. A partir do momento que você sabe quem é você descobre a sua capacidade. Por isso que tem muita gente que patina na vida e não consegue crescer, não consegue subir. Por quê? Não se conhecem, não sabem quem são elas. Então, identidade, capacidade e, por fim, merecimento. Merecimento é uma consequência daquilo que você é e daquilo que você faz. Olha só, gente. Eita, Carol! Olha só o que você está descobrindo aqui hoje. As nossas memórias influenciam drasticamente sobre os nossos resultados. As nossas memórias as nossas memórias se transformam em crenças que diz muito ao nosso respeito. Se você é uma pessoa que não consegue parar em emprego algum, se você é uma pessoa que está com baixa autoestima, se você é uma pessoa que não consegue motivar, se você é uma pessoa que não consegue se sentir bem com as pessoas à sua volta, se você é uma pessoa que não consegue se ver rica e próspera, se você é uma pessoa que está lá em cima, de repente quebra, sobe, quebra, você é uma pessoa que tem memórias que atrapalham de fato quem é você. São memórias ruins que precisam ser programadas através de visualização, audição, sentimentos, gerar novas emoções para que você se sinta mais capaz, que você consiga descobrir quem é você na essência. No método Mova-se, treinamento de desenvolvimento pessoal que aplicamos, eu junto com meu sócio Luan, você trabalha exatamente quem é você. Tem uma ferramenta que nós aplicamos que nós chamamos de propósito inabalável, de forte impacto. A galera que participa, ela sai de lá, caraca, eu não tinha percebido qual era a minha essência, qual é o meu propósito inabalável,
que eu vim fazer nesse mundo, não consegue identificar, e através dessa ferramenta a pessoa, puta merda, as fichas caem para ela. As fichas caem para ela. Pessoal, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. O Johnny colocou aqui, filho de Pasqualina e Joaquim, e estou sempre à procura de crescimento e grato por tudo que tenho. Muito bom, Johnny, obrigado. Marcos, meu primo, incrível, obrigado, Marcão. Marco e Apache, breve vamos aparecer em São Paulo. Escreve aí, cara, eu vou aí em breve. As nossas memórias transformam em crenças, e as crenças ditam o nosso resultado. Se eu não tiver inteligência emocional, de compreender isso, as coisas não fluem para mim. Luan, Cleiton, meu amigo Vitor, natural do Espírito Santo, acabou de entrar na live. Uau, Vitor de Espírito Santo, seja bem-vindo, Vitor. Gratidão imensa por você estar aqui. Prazer, eu sou o Cleiton. Eu e o Luan somos sócios da Mova-se Treinamento. Seja bem-vindo. Pessoal, então, eu trouxe um exemplo para vocês do meu dedo, mas tem outras memórias. Eu tive uma memória, por exemplo, eu tive uma memória quando eu estava com 14 para 15 anos, que até meus 9, 10 anos de idade, eu morava numa cidade, estudava com algumas pessoas, tá? Com alguns colegas, e eu gostava muito daquela galera. E aí eu me mudei daquela cidade e fui para uma cidade distante. Um dia, lá com meus 14, 15 anos, eu voltei para minha cidade natal, e aí eu vi que aqueles meus amigos estavam com uma barraquinha vendendo algumas coisinhas lá, e eu me aproximei deles com tanta felicidade para poder reencontrá-los. E aí eu cheguei numa menina, né? Não vou dizer aqui o nome dela, que até hoje eu lembro o nome dela. Eu falei assim, e aí, como é que você tá? Sabe o que ela disse pra mim? Ela falou assim, cara, eu não lembro de você. Quem é você? Caramba, olha só. Naquele momento eu falei assim, caraca, ela não lembra quem sou eu? Eu não valo nada, não sou importante para as pessoas. O que me fez ao longo da trajetória, gente? Pensar que eu não era uma pessoa que entregava resultado para as outras pessoas. Eu comecei a pensar, cara, eu não sou útil. Não sou uma pessoa que vou ficar gravada na memória das pessoas. Olha só, gente, que coisa besta. Como uma memória simples de uma negação de alguém que eu gostava, que disse que não me conhecia. O quanto isso influenciou no meu resultado. Você está entendendo isso, pessoal? Coisas simples no seu dia a dia influencia quem é você, gente, por incrível que pareça. E inteligência emocional, você precisa lidar com isso, saber lidar com isso. E aí eu pergunto, quais são os padrões? O que você ouvia dos seus pais? O que você ouvia das pessoas? Qual é a memória de impacto que tem influenciado nos seus resultados na pessoa que você é hoje? Talvez você está estressado ou estressada, se teu pai e tua mãe te surravam muito, possivelmente, se você já é pai e mãe, ou vai ser pai e mãe, se você não dar um basta, se você não der um chega, se você não interromper esse mal pela raiz, cortar esse cordão do mal, literalmente cordão do mal, existe uma possibilidade muito grande de quando você tiver seus filhos, você surrar seus filhos. Porque a forma como você aprendeu, você vai descontar nos seus filhos. Gente, por incrível que pareça. E muitas vezes você precisa identificar isso e cortar esse mal para a raiz. Isso não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Precisa ser trabalhado. Qual é a memória que atrapalha os seus resultados? Qual é a memória que influencia sobre os seus resultados? Você precisa sim avançar nisso, criar estratégias, mudar, avançar para o próximo nível da sua vida e quiçá até buscar ajuda de alguns profissionais para poder lidar com isso, tá certo? Então, pessoal, a inteligência emocional, que é o cognitivo e a emoção, elas dizem muito, né? Quem estava lá no começo da live, falei, o cognitivo é o que, por quê, pra quê, é se questionar, e a emoção faz você agir. Se você tem uma memória ruim, uma crença de incapacidade, isso atrapalha você agir, atrapalha você avançar, atrapalha você buscar resultados, atrapalha você de ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Pra você que está aqui agora, eu vou entregar as 4 perguntas que podem mudar o seu comportamento
a sua atitude, os seus resultados e fará de você um homem ou uma mulher mais equilibrada emocionalmente nas tomadas de decisões. Cleiton, você então é uma pessoa que tem inteligência emocional muito mais do que 3, 4 anos atrás. Muito mais. Sim, eu perco o estribilho às vezes. Sim, eu fico nervoso e estressado às vezes. Só que, diferente de alguns anos atrás, eu fico nervoso, eu paro, faço uma análise e compreendo. Cara, será que eu agi da maneira correta? Será que eu agi da maneira certa? Como é que eu poderia ter tomado decisão? Como é que eu poderia ter agido até então? É sobre isso que nós vamos falar agora. Gente, vamos lá. As 4 perguntas matadoras sobre inteligência emocional. Vamos lá. 4 perguntas matadoras. Anotem. Anotem. A primeiro momento, você não vai lembrar dessas perguntas, tá? Você vai ter dificuldades. Isso é extremamente normal. Só que conforme você vai exercitando isso, mesmo depois do acontecimento que te colocou no nervo a flor da pele, você vai compreender e trabalhar ao longo da sua trajetória. Então as 4 perguntas, pessoal. Primeira pergunta é quando você está estressado, quando você está estressada. Primeira pergunta: qual é a emoção ou sentimento que estou sentindo agora? Aconteceu um episódio, algo que te deixou muito nervoso, muito estressado, você precisa mapear cognitivamente. Qual é a emoção ou sentimento que eu estou sentindo agora? Qual emoção ou sentimento que estou sentindo agora? Quando você para, você pensa, cara, agora eu estou nervoso, estou estressado, estou pé da vida, estou arrasado neste momento. Você identifica qual é o sentimento, qual é a emoção que você está sentindo agora. A partir do momento que você identificou qual é o sentimento, qual é a emoção que você está sentindo agora, você faz a segunda pergunta: o que levou a ter esse sentimento? O que me levou a ter esse sentimento? Olha que loucura, pessoal. O que me levou a ter esse sentimento? Foi de fato a pessoa ter brigado comigo? Foi de fato alguém ter falado alguma coisa que eu não gostei? Qual é o sentimento, a emoção e o que me levou, a segunda pergunta, o que me levou a ter esse sentimento agora? Agora é a segunda pergunta. Terceira pergunta para você começar a exercitar a sua inteligência emocional. As 2 primeiras perguntas estão ligadas ao nosso cognitivo, o que, por quê, pra quê, tá entendendo? Então, qual é a emoção e o que me levou a ter essa emoção? Terceira pergunta, emoção. Qual é o sentimento ou a emoção que eu gostaria de estar sentindo agora? Qual é a emoção, o sentimento que eu gostaria de estar sentindo agora? Se eu estou nervoso e estressado e o que me levou foi do meu pai ter brigado comigo, qual é o sentimento que eu gostaria de estar sentindo agora? Qual é o sentimento ou emoção que eu gostaria de estar sentindo agora? Neste momento eu gostaria de estar sentindo tranquilo, feliz, abundante. Qual é o sentimento que você gostaria de estar sentindo agora? É a terceira pergunta. Quarta pergunta, pessoal. Quem é aluno do Método MOVA se sabe muito bem dessa ferramenta e quanto ela é funcional. Quarta pergunta: o que eu vou fazer agora para então ter essa emoção? Para então ter esse sentimento? Se a primeira pergunta é qual é o sentimento e qual é a emoção que eu estou sentindo agora? A segunda, o que me levou a ter esse sentimento? Terceiro, qual é o sentimento e emoção que eu gostaria de estar sentindo? E a quarta, o que eu vou fazer para ter esse sentimento, mudar esse sentimento, essa emoção agora? O que eu vou fazer para mudar esse sentimento, essa emoção agora? O que eu vou fazer, gente? Mudança! E a partir do momento que eu faço essa quarta pergunta, eu faço o quê? Entro em ação.
Gente, determina quanto tempo você vai ficar estressado. Aconteceu algo, por exemplo, você vê quando acontece algo comigo e eu fico muito nervoso, não posso falar palavrão aqui senão o Instagram me corta, mas quando eu fico muito nervoso, o que eu faço? Eu vou caminhar no lago, eu vou fazer uma caminhada. Para quê? Para identificar a minha emoção, porque trabalhar a minha emoção, se perguntando qual é que eu gostaria de estar sentindo e trabalhar essa emoção em mim. Eu vou me conectar com a natureza. E isso eu estabeleço um tempo. Se é um amanhã, tá tudo certo. Se é 5 minutos, é 5 minutos, tá tudo certo. Se é 30 segundos, é 30 segundos e tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é você identificar e entrar em ação para ter a mudança. Para ter a mudança na sua vida. Só que você precisa entrar em ação. Cognitivo é saber o porquê, as nossas razões. E a emoção é para que nós possamos entrar em ação, minha gente. Olha só que coisa boa. Pessoal, fez sentido tudo isso, pessoal? Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido tudo isso, coloca aqui, me deixe saber, manda o seu joinha. São 4 perguntas matadoras. Se tiver fazendo sentido, eu vou fazer 2 convites para você. Primeiro, participe da comunidade Mova-se no WhatsApp. Para participar, basta entrar no meu perfil aqui no Instagram, clica no link que tem ali na minha bio. A bio é onde está todas as minhas informações, tem a minha missão. E aí você clica nele, lá vai ter um link para a comunidade Mova-se. Você clica nela e você entra na comunidade. Quem já faz parte, você vai estar recebendo mais conteúdos de performance e desenvolvimento humano. Lembrando que quem estiver participando da comunidade, depois de amanhã, terça-feira, o Luan, que é meu sócio, parceiro da Mova-se Treinamentos, ele vai dizer como você entra em alta performance, como você busca, aplica e desenvolve a alta performance no seu dia a dia. Agora que você sabe o que é inteligência emocional, sobre suas emoções e como isso influencia no dia a dia, você vai entender o que é alta performance e como você pode buscar essa alta performance. Olha que interessante, pessoal. Olha que bênção isso, pessoal. Nenhum outro lugar você vai encontrar conteúdo de relevância. E um segundo convite que eu faço para vocês. Segundo convite. Isso aqui é só um trecho, é só um pedacinho do que nós trabalhamos no método Mova-se, o nosso treinamento de inteligência emocional e alta performance. A história que eu contei para vocês do dedo é apenas uma história de tantas outras que eu aplico para mim, que eu apliquei para mim, que me fizeram sair de lá de uma unidade, lá de um ambiente, me fizeram chegar à gerência de uma agência bancária, e quando cheguei lá, caraca, não é aqui! E o que eu precisei para mudar, para viver de propósito? Então, para você que queira conhecer mais o método Mova-se, tem história minha, tem do Luan, e sabe o que é mais interessante? A gente não deixa frouxo, não é coisa que nós criamos na nossa cabeça. Nós criamos no primeiro momento na nossa cabeça porque não tinha ninguém para nos ensinar, para nos dizer que por trás disso tem uma neurociência. E aí, quando nós explicamos isso, nós trazemos um conteúdo científico. O que tal pesquisador, o que tal pessoa, o que o artigo científico, o que a ciência diz sobre isso? O que a ciência diz sobre isso? E entregamos as ferramentas para você. O método Mova-se é um treinamento de desenvolvimento pessoal. Hoje sou apaixonado, que eu vivo de propósito. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, me enche de paixão, me enche de tesão por estar aqui, me deixa preenchido de alegria, de satisfação. O Luan, não tenho dúvidas também. Isso a gente entrega no treinamento de alta performance método Mova-se. Nós temos a turma que já está aberta. Nós temos 3 turmas. Uma delas só tem 1 ou 2 vagas. Luan, me deixe saber aqui se você sabe. Nós temos 1 ou 2 vagas apenas para poder participar dessa primeira turma. Serão 5 dias, 5 encontros em datas diferentes, com 2 horas de duração cada encontro. Cada encontro tem 2 horas de duração, onde nós entregamos ferramentas estratégicas, e depois que você sai da aula, você recebe mais ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal. Tudo isso tem 2 vagas apenas. Então, quem ainda não se inscreveu para essa primeira turma, avance. Nós estamos com uma proposta bem interessante. Se você vier falar, Cleiton, não tem dinheiro, você tem uma crença de dinheiro, uma crença de capacidade, uma crença de merecimento que você precisa
trabalhar em você. Nós explicamos isso aqui sobre as nossas memórias e quanto isso influencia nos seus resultados. Então é o primeiro passo para a sua performance pessoal. Você precisa trabalhar isso. Se você disser que não tem condições, já é uma crença. Entre em contato conosco no privado, lá na comunidade, chama eu, chama o Luan, a gente conversa, a gente alinha. Gente, não é desculpa financeira, tá? A sua desculpa é outra. A sua desculpa é outra. Possivelmente você ouviu dos seus pais que dinheiro é escasso, que dinheiro é problema, que dinheiro traz problemas para você, que dinheiro não proporciona felicidade. Possivelmente você ouviu dos seus pais dizendo que dinheiro é difícil e aí você gerou memórias e crenças sobre dinheiro para você. Então as inscrições estão abertas. O nosso convite é que você possa fazer parte de um desses grupos do Método Mova-se, meu treinamento junto com o Luan de alta performance de desenvolvimento pessoal. Uau, que aula, pessoal! Pessoal, gostaram da aula de hoje? Gostaram? Gostaram da aula de hoje? Ainda tem mais, tá? A de hoje, nós estamos indo para o encerramento, mas terça-feira tem com o Luan e quinta-feira nós teremos uma terceira aula. Nós nem sabemos ainda o que vai ser, mas vai ser uma terceira aula. Nós não sabemos ainda como que nós vamos conduzir, mas vai ter essa terceira aula. Nessa terça-feira, na quinta-feira vai ter essa terceira aula. Nós vamos trabalhar e quem estiver dentro, venha participar conosco, o Luan. O Luan, tenho certeza que vai passar a alfange. O que é alfange? É uma foice, é um negócio de... Nossa, agora fui longe. Eu tenho certeza que ele vai nos mostrar muita coisa, nos ensinar muita coisa, tá? Não tenha dúvidas em relação a isso. Então, é isso, o Método Mova-se tem muito mais. São 10 horas de encontros presenciais. Passa, gente. A gente fala 10 horas, mas passa. Tem encontro que dura 2 horas e 20, 2 horas e meia. Você vai participar de uma comunidade secreta onde você pode sanar dúvidas, questionar, dizer a sua alta performance, tudo isso, pessoal. As inscrições estão abertas, basta me chamar ou me chamar lá no WhatsApp ou chamar o Luan e a gente conversa de mais perto, tá bom? Ó, o Luan colocou ali, não quer levar porrada? Nem vem pra minha aula. Eita, Carol! Pessoal, gratidão imensa então por você estar aqui. Espero ter contribuído com a sua alta performance. Espero ter trazido clareza para você sobre o que é inteligência emocional. Estou à disposição. E no mais, a gente se vê por aí, num próximo encontro qualquer, quando a gente estiver por aí conversando, batalhando, trocando umas ideias. Acabou até a iluminação aqui, pessoal. Conversando sobre alta performance na qual eu sou apaixonado, tá bom? Gratidão imensa, até mais, fui!